No último vídeo que eu fiz sobre id, ego e superego, né, eu vou concluir agora porque o tempo 10 minutos não foram suficientes. O que eu dizia lá no primeiro vídeo sobre id, ego e superego, que o Freud determinou essa estrutura porque ele observou, né, que nós temos o instinto primário e esses desejos dos instintos primários devem ser atendidos, né? Então, fome, a necessidade fisiológicas, relacionamentos, e o ego ele vai atender essas demandas normalmente, com base, claro, nas regras da sociedade que estão embutidas no superego. Então nessa fase aí que Freud entra abordando, que aí fica aquele clássico que todo mundo fala assim, e a mãe e o pai, né? O Freud sempre aponta para a infância, porque quando nós temos nossos instintos básicos e quem é a referência, quem vai introduzir e desenvolver o nosso ego e o superego são nossas relações com os pais. Claro que os pais têm experiência de vida, tal como na natureza os animais transmitem as suas experiências, o seu conhecimento para os filhotes, os seres humanos fazem a mesma coisa com os filhos. Então, nessa parte, o Freud entende que isso tudo ocorre naturalmente. A criança olha, o pai fala assim, olha, isso pode, isso não pode, isso você pode fazer, isso é errado. E a criança vai formando o superego, vai montando o ego para administrar, né, as demandas do seu instinto, né, do seu instinto primário, e para que não entre em conflito com as regras da sociedade e do superego. Aí que entra o problema. Às vezes você nesses estágios, nessa fase de aprendizado, de convivência, da formação do ser, da formação do caráter, da personalidade da criança, da infância até a fase adulta, às vezes acontece algum problema, um trauma, alguma coisa que impeça o desenvolvimento, trave a criança naquele estágio em que ocorreu aquele problema. Então a responsabilidade de ser pai é muito grande por conta disso, porque você é responsável pela estrutura do ser do seu filho. Você não pode simplesmente deixar ele ao léu, solta, aprendendo aleatoriamente, porque isso pode causar um trauma na criança. Você mesmo não tem autoconhecimento e você não transmitir isso na sua forma de lidar e ensinar, educar o seu filho, você pode causar um trauma ou perpetuar, né, um trauma que você tem e passar esse trauma para o seu filho, e assim gerações após geração. Então o Freud ele entende que assim, olha, vamos supor que você teve um trauma na infância e esse trauma pode desencadear uma fobia ou uma compulsão. Porque, vamos supor, você uma fase sexual da sua vida, na fase em que você está determinando a sexualidade, ou o sexo, o desejo. E se houver algum problema, algum trauma, alguma coisa que impacte a criança naquele estágio, né, ele vai criar uma compulsão exagerada, ou um trauma, ou uma fobia, por conta desse trauma. Então Freud já aborda muito sobre o cérebro ser atemporal, ou seja, ele não sabe e que ele já é um adulto, ou se ele ainda é uma criança. Ele só sabe que aquela parte não está desenvolvida. Ele age como aquela criança que ainda está naquele estágio. Por isso que a psicanálise ajuda você a desenvolver isso e avançar esse estágio que foi interrompido. Então, na psicanálise, lá nas
teorias e análise do Freud, ele entende que isso pode gerar uma compulsão. Então, assim, uma compulsão, uma fobia, porque lá no cérebro ele está lá parado, uma criança parada chorando ali naquele canto, naquele estágio. Você pode ter 40, 50 anos, aquela criança está lá ainda acuada no canto, naquele estágio. E isso pode criar o quê? Um impacto nesse instinto primário do id e vamos supor, você tem uma compulsão, vamos supor, na parte da alimentação. Esse trauma gera um desequilíbrio nesse instinto primário e causa uma compulsão ou uma fobia. Né? Você pode ter uma compulsão por comer muito, você come demais. Então toda hora você está lá, o instinto lá, olha, eu quero comer, ok, mas eu quero comer toda hora. Então tem ou fobia, eu não como esse alimento, eu não como isso, eu não como aquilo, eu tenho medo disso, eu tenho medo do trauma disso. Então você acaba também nesse sentido também, uma fobia ou uma compulsão. Aí o ego vai fazer assim, olha gente, essa demanda que você está tendo é exagerada, é muita coisa. Na sociedade isso aí já começa a conflitar. Não bate com o que tem na sociedade de você comer a toda hora, ou pensar em sexo a toda hora, ou fazer qualquer coisa em exagero, ou temer tanto as coisas. Então o ego vai falar, olha, isso não bate, isso não é natural, isso não é normal, essa demanda não é lógica. Então ele começa a inibir, a dizer não. E a pessoa ela começa a desenvolver um conflito interno, né, onde ela vai querer atender aquele desejo de uma forma exagerada e o ego sabendo que aquilo está errado, aquilo vai causar um prejuízo para você. Aí é que começa a doença, a adoecer, as pessoas começarem a se sentir mal, porque há aquele conflito, embora não está racionalizado esse conflito, no inconsciente acontece, na nossa estrutura acontece. A pessoa vai lá, a pessoa está lá com um conflito, toda hora tentando administrar essa compulsão, esses desejos, instintos exacerbados. Você tem que anular aquilo ali, o seu ego tem que anular, para você tentar viver em sociedade. Mas assim, algumas pessoas cedem essa compulsão, né, porque o ego não administra. Então, algumas pessoas cedem essa compulsão. Então elas começam a compulsão ou a fobia. Então elas começam a ter prejuízos na saúde, no bem-estar e, ok, quem cede fisicamente ele já tem um problema, ou ele acha, ou ele começa a lidar, a administrar aquilo como o seu normal. Né? Olha, eu estou fazendo essa coisa em excesso, ou tenho muito medo disso, mas o meu ego já largou mão de vez e deixou você fazer, atendeu. Tem algumas compulsões vão violar o código o código criminal. Então aí que começa, o ego em alguns desses casos, vamos supor, você comer demais não é crime, é errado, mas você cede e gera uma consequência na sua saúde. O problema é quando aqui alguma compulsão ela vai para um lado que não é aceito para a sociedade não vai aceitar. Você vai perder imediatamente com isso. Aí o que acontece? É a hora que o ego vai lá e trava. E ele joga lá para o inconsciente, joga lá para baixo do tapete, mas aquele trauma fica batendo, fica tentando sair. E aí que nascem os traumas e as doenças. Porque o Freud fala que isso vai sair por um lado ou por outro. O vídeo já está estourando de novo. Eu vou explicar como depois esses traumas vão sair no entendimento do Freud.